Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, com muita satisfação, vamos para mais uma grande aula de gestão de pessoas. Nós estamos estudando agora tópicos bem específicos e hoje nós vamos abordar o assunto chamado capital intelectual, né? Capital intelectual, eu digo para vocês que, sem dúvida nenhuma, que é o principal ativo intangível da organização que nós temos, que é o capital intelectual. E o capital intelectual, tá, para você ter um entendimento do capital intelectual, você tem que entender o seguinte, que no capital intelectual está incluso o capital humano, né? E nós vamos ter que estudar o capital humano para você ter uma visão completa sobre o capital intelectual. Bacana? Então, o roteiro da aula vai ser esse. Eu vou explicar para a galera o capital humano, tá? Depois do capital humano, já vou aproveitar o gancho e explicar o capital intelectual. Só resumindo para vocês, o capital humano vai ser o somatório do quê? Dos talentos da organização, né? É formado pelos talentos da organização, não só o talento, não só pelo talento, mas pelo contexto na qual esse talento exerce suas atividades. Já o capital intelectual da organização não é apenas os talentos e o aspecto interno, tem também o aspecto externo da organização. Os clientes da organização fazem parte do capital intelectual, faz parte do know-how da organização. Isso que nós vamos explicar para vocês nessa nossa grande aula. Vamos lá, capital humano, né? Então, primeira coisa, já digo para vocês que o capital humano faz parte do capital intelectual. Eu vou adiantar um pouquinho aqui o slide, tá? E eu vou passar para vocês só para vocês entenderem um negócio aqui, ó. Então é o seguinte, ó, só para vocês entenderem aqui, né? Ó, o nome da aula é capital intelectual. Então nós temos aqui as pessoas compõem a organização, tá? As organizações têm as pessoas, têm seus respectivos talentos, que formam as competências organizacionais, que formam o capital humano, do capital humano o capital intelectual, para o atingimento dos resultados organizacionais. Agora, a primeira parte da aula, nós vamos explicar esse cara aqui, que é o capital humano, né? Você já sabe que o capital humano é formado por quem? Pelos nossos talentos, e nós temos uma aula específica de talentos já gravada para a galera. O conceito de talento humano conduz necessariamente ao conceito de capital humano, o patrimônio inestimável que uma organização pode reunir para alcançar competitividade e sucesso. O capital humano é composto por dois aspectos principais, né? Vamos lá. Então, o capital humano é composto pelos talentos da organização. Nós já vimos que os talentos das organizações são aquelas pessoas diferentes, né, que têm competências, habilidades, julgamento e atitudes aí que vão alavancar a organização. E esses talentos têm que estar aplicados dentro de um contexto, né? Ou seja, para o talento, para gerar capital humano, ele tem que ter uma arquitetura organizacional adequada. Por exemplo, o que adianta termos uma arquitetura organizacional aí rígida, fechada e flexível? Não vai se desenvolver. A cultura organizacional apropriada e o estilo de gestão, coaching, empowerment, empoderamento e assim por diante. Então, o capital humano, só para fixar para vocês, isso aqui tem que constar na sua revisão, é composto pelo talentos e o contexto. O contexto, 3 dimensões. Primeira dimensão, arquitetura organizacional. Segunda dimensão, cultura organizacional. E terceira dimensão, estilo de gestão. Vamos lá, talentos, né? Vou só ler, porque nós já temos aí uma aula exclusiva sobre talentos. Dotados de conhecimentos, habilidades e competências, que são constantemente reforçados, atualizados e recompensados. Contudo, não se pode abordar o talento isoladamente como um sistema fechado. Sozinho, ele não vai longe, pois precisa existir e coexistir dentro de um contexto que lhe permita liberdade, autonomia e retaguarda para poder se expandir. Então, é o seguinte, o capital humano, nós temos aqui, ó, os talentos. E esses talentos nós temos que ter um contexto, como bem disse o professor Edalberto Chiavenato. O talento sozinho não vai longe. O talento precisa de apoio, suporte, ele precisa de um contexto para poder se desenvolver e produzir competências diferenciais para alavancar a organização, né? Então, temos aqui, tá, o contexto, né? Vamos agora para o segundo item
do capital intelectual. Então, capital intelectual, resumindo, é composto pelos, olha só, capital intelectual é composto pelo talento e o contexto, que são 3 dimensões: arquitetura, cultura e estilo de gestão. É o ambiente interno, então, o contexto, o ambiente interno, adequado para que os talentos floresçam e cresçam. Sem esse contexto, os talentos murcham e envelhecem. O contexto é determinado por aspectos como... Primeiro aspecto do contexto, arquitetura organizacional. A arquitetura organizacional é uma estrutura organizacional adequada. Nós temos aí diversos tipos de estrutura organizacional: aberta, fechada, rígida, flexível, mutável, etc. Então, tem que ter uma estrutura adequada para o crescimento do talento. Então, a arquitetura organizacional, como um desenho flexível, olha aí, questão de prova, ó, desenho flexível, tá? Integrador e com uma divisão do trabalho que coordene as pessoas e o fluxo dos processos e das atividades de maneira integrada. Organização do trabalho deve facilitar o contato e a comunicação com as pessoas, né? Quero fazer para vocês aqui um comentário muito importante. Na aula de gestão de talentos, talentos humanos, que eu passei para a galera aí, né? É o seguinte, né, a aula de gestão de talentos, eu falei na aula que o que mais temos lá é pródigos na administração pública, né? Pessoas que têm um altíssimo potencial, passam em vários concursos, mas não têm um resultado satisfatório, né? Um dos motivos que levam a essa situação de pródigo, né, um eterno futuro talento, né, que não consegue desempenhar, é isso aqui, ó, arquitetura organizacional. Por quê? Porque a administração pública, ela é burocrática. Se ela é burocrática, ela não quer flexibilidade, que é o oposto ao contexto de criação, florescimento e potencialização dos talentos da organização. Bacana, né? Entendeu, né? Cultura organizacional, tá? Então, tem que ter uma cultura adequada para o crescimento e desenvolvimento do talento. Qual que é esse ambiente? Democrática e participativa, que inspire confiança, comprometimento, satisfação, espírito de equipe, uma cultura baseada em solidariedade e camaradagem entre as pessoas, né? Então, o cara tem que se sentir parte de uma equipe, né? Então, coisas importantes. Então, para ter talento, tem que ter um ambiente de cultura, o quê? Forma democrática, participativa, que inspire confiança, comprometimento, satisfação, espírito de equipe. São atributos para a cultura organizacional do contexto apropriado para o capital humano. E, finalmente, estilo de gestão. A gestão são as pessoas que exercem a liderança, baseado na liderança renovadora e no coach, né? Olha, coach, né? E com descentralização de poder, delegação e empowerment, né? Então, são aí características do estilo de gestão. Com isso, nós temos aqui talentos, que são as pessoas, né? Personalidades, inteligências, atitudes, experiências, competências, habilidades, criatividade, inovação e responsabilidade. O contexto, que é formado por 3 elementos fundamentais: a arquitetura organizacional, que é a divisão do trabalho, a organização, políticas, práticas administrativas, processos, fluxos de trabalho e aplicação de tecnologia. Cultura organizacional e comportamento, modos de pensar, sentir, agir, valores, ética, confiança, espírito de equipe, adaptabilidade, inovação e satisfação. E estilo de gestão, que é a liderança. Estilos de liderança: descentralização do poder, tomada de decisões, delegação, confiança nas pessoas, empowerment e assim por diante. Com isso, concluímos o capital humano, tá? Então, o capital humano da organização aqui é formado pelos talentos e pelo contexto que esse talento vai exercer: a arquitetura de processos, cultura organizacional e estilo de gestão. Então, esse é o capital humano. Professor, tudo isso para quê? Para a gente adentrar no capital intelectual. O capital intelectual vai ser o somatório do capital humano e mais o elemento externo. Os nossos clientes, né?
externo, porque isso forma o quê? O capital intelectual da organização. Vem comigo que você vai aprender esse cara de forma definitiva. É um dos conceitos mais discutidos recentemente. Ao contrário do capital financeiro, que é basicamente quantitativo, numérico e baseado em ativos tangíveis e contábeis, o capital intelectual é totalmente invisível e intangível. Por favor, marque em texto, porque tem questões de concurso que vai cair isso aqui, ó. Então, o capital intelectual, você sabe que o cara existe. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Lac, com muito orgulho, muita satisfação. Estou aqui para apresentar uma super proposta pedagógica específica para o concurso do Instituto Federal do Ceará 2021. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça, e nós, claro, aqui da Lac Concurso, uma grande tradição em oferecer cursos para universidades federais e para institutos federais. Não podíamos deixar de fora dessa grande oportunidade. Então vem comigo, edital publicado, edital na praça, né? Nós teremos 3 grandes cursos. Nós teremos esse curso, que é o assistente em administração, teremos um curso focado para o cargo de administrador, e nós teremos um curso também que é conhecimentos básicos, né, que é a parte da legislação, e mais língua portuguesa. São 3 oportunidades aí para vocês estudarem conosco, né? Então vem comigo. Este curso, né, curso aí, né, bastante competitivo, focado no cargo de assistente de administração, por apenas 10 parcelas de R$ 90. O prazo de acesso, 90 dias, e o nosso Personal Coach começa no dia 11/10. Professor, o que é o Personal Coach? Personal Coach é a nossa metodologia, que é uma metodologia baseada na administração, que é o regime de metas. Quando uma pessoa trabalha em regime de metas, ela vai se motivando na medida do que cumpre as metas. Então, segunda-feira você tem uma meta, você foi lá, ficou no farol verdinho. Terça você tem outra, quarta e assim por diante. O que acontece? Lá no final do curso, você brincando com o regime de metas, ranking, a gente vai ranquear vocês. O que vai acontecer? Você vai ter lá um resultado super positivo, né? Digo para vocês, eu desconheço algum aluno nosso aqui da Lac Concursos que cumpriu 100% as nossas orientações pedagógicas que não ficou competitivo. Pode ter certeza disso. Se você cumprir nosso Personal Coach, você tem tudo para ficar competitivo. A data da prova é no dia 11/12, né? Muito curto aí, o edital aí não é muito complicado o conteúdo programático. As inscrições vão até o dia 7/10 e a banca examinadora é a banca IDECAM. Próximo cargo é o próximo curso nosso. Olha aí que barbada, 10 parcelas de R$ 15. Você vai ter língua portuguesa e mais conhecimentos gerais, que é a parte de legislação. Também prazo de acesso 90 dias, né? E o terceiro curso nosso é o curso focado para o cargo de administrador. Apenas 10 parcelas de R$ 40 e também tem um cargo, tem o Personal Coach, né? Olha, eu sempre gosto de tirar um print do edital. Aí, edital publicado, edital na praça, dia 8 de setembro. As vagas, né? Ó, administrador tem que ter curso superior à administração, mais registro no conselho, 2 vagas imediatas e, no máximo, aí nós temos aí 9 vagas aí para o quadro de reservas, né? Assistente em administração, no total, 49 vagas. Ó, ensino médio profissionalizante ou médio completo, 49 vagas, né? Excelente oportunidade. Então, este concurso nós teremos no total 225, 49 vagas para provimento imediato, né? E no total 225 para ficar na fila de espera. Professor, como é que vai ocorrer essa prova, né? Então, na prova, nós temos aqui essa prova, são 60 questões, múltipla escolha, 4 alternativas, 10 de língua portuguesa, 10 de parte de legislação, que é o decreto do Código de Ética do Poder Executivo Federal, o Estatuto do Servidor Público Federal, isso aqui é a lei Processo Administrativo Federal e as 2 leis específicas de carreira aí e do sistema de educação profissionalizante do Brasil. Todas as leis nós temos gravadas e mais os conhecimentos específicos, né? Este concurso, atenção, tem um prazo de validade de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, ou seja, 2 anos. Então, durante esses 2 anos, se você ficar ali entre os 225 alunos aprovados, né, no cadastro de reserva, digo para vocês que há possibilidade real
De quê? De você ser chamado nesse concurso. Então, uma grande oportunidade. O nosso curso de língua portuguesa, que é o Conhecimentos Básicos, que é 10 de 15 reais, né? Você tem um curso completo de língua portuguesa, com o nosso grande mestre, professor Sidney Martins. Você tem legislação específica, todas essas aulas foram gravadas por mim, estão todas elas atualizadas, não tem nenhum artigo desatualizado. Eu acabei de fazer essa revisão. Todas as aulas aí são super atualizadas, né, essas aulas nossas aqui, e já estão disponíveis na área do aluno. Né? Assistente de administração, o que vai diferenciar o nosso curso? Exatamente o módulo de assistente em administração. Temos aí raciocínio lógico, informática, né, noções de administração, tudo dentro de uma grade só. Né, noções de arquivo, ética e responsabilidade, noções básicas de legislação, que aí é somente a parte de contratos, né, noções básicas, então parte de princípios, de prazos, né, noções de administração, de direito administrativo. Então esses são os módulos aí para o cargo de assistente em administração. E o cargo de administrador, as matérias específicas, né, a parte aqui de administração é hoje, licitação e contratos, né, licitação e contratos, gestão de pessoas, projetos, regime jurídico dos servidores, que é o mesmo que está lá, eu acho que nem poderia estar esse item aqui, orçamento público e noções de informática. Então, essa aí são a grade prevista e nós montamos com base nessa grade o mais próximo possível. Tá bom, meus amigos? Então, esperamos vocês aqui na LAC Concursos. Forte abraço, tchau, tchau. Clique Lac.